Salve, nobres! Estamos no ar, estamos ao vivo para mais uma live profana. Nosso encontro idealmente quinzenal de lives aqui no Profano Graal. E se você não sabe o que está acontecendo aqui, eu me apresento. Meu nome é Sérgio, eu sou o administrador aqui da página Profano Graal e aqui você aprende história da cerveja como você não aprende em nenhum lugar, como você não vê em nenhum curso por aí. E essa semana nós vamos fazer mais uma das nossas semanas temáticas, que é a semana temática sobre plantas alucinógenas na produção de cerveja. Vamos deixar o povo entrar. Nós temos a convidada dessa semana, a responsável pela montagem dessa semana, que é a Berê Chiavegato. Vou chamá-la já enquanto nós damos os recados iniciais. Já vou chamando. Essa é a nossa live profana para iniciar. Para iniciar nossa semana temática sobre plantas alucinógenas na produção da cerveja. Para variar, parece que o Instagram está dando o problema de sempre para aceitar o segundo participante da live. Vamos ver aqui. Entrar ao vivo. Vou convidar, Berê, porque não estou conseguindo aceitar o seu pedido. Para variar, o Instagram faz dessas coisas. Enfim, nós estamos aqui para mais uma live profana. Vamos ver enquanto vai desenrolando aí a entrada da Berê. Estamos aqui no ar para mais uma live profana, para falar sobre plantas alucinógenas na produção de cerveja. Essa live, como sempre, dá início a uma semana temática sobre esse tema, né, o uso de plantas alucinógenas na produção de cerveja. Historicamente, como eu sempre gosto de dizer, não vou falar de produção, de métodos de produção de cerveja, porque não sou cervejeiro, nem tenho essa intenção, mas para falar como as plantas alucinógenas foram historicamente utilizadas na produção de cerveja. Eu não sei o que está acontecendo, não está aceitando. Diz para mim no Telegram se você recebeu o meu convite, porque o seu convite... o seu convite eu não estou vendo. Aceito o meu convite porque o seu eu não consigo aceitar. Já cliquei aqui, entrar ao vivo com o Berê Chiavegato e não funciona. Não funciona. Vamos convidar de novo. As lives profanas ficam salvas no nosso... Aí, agora foi. Acho que agora pelo menos o som já entrou. Sim. Vai dar aquele mesmo problema. O som entrou e a sua imagem não. Vai dar aquele mesmo problema da outra live. Você me vê? Não. Você da só outra se vez vê. eu te vi. Tudo bem. Então, não tem que fazer O importante é saber se o pessoal tá vendo nós dois. Quem estiver vendo aí, vamos ter que fazer que nem da outra vez, meio podcast. Eu estou tentando ver um outro dispositivo para fazer as lives, porque o Instagram dá dessas, né? Quando tem que fazer live em dupla. Cervejas fantásticas, seja bem-vindo. Craft Brew Beer, seja bem-vindo. Nós vamos ter que fazer um negócio meio então, podcast, porque eu não te vejo, você não me vê, a não ser que a gente saia e comece de novo, mas aí a gente já perde nossos amigos da audiência que já está aqui. Vê você, o que você prefere, e eu continuo aqui. Por mim, tá tudo bem. Não, vamos ver, de repente eu também nem sei como te tirar. Então eu também nem sei saio. Eu não sei como te tirar. Tenta entrar de novo. Tenta sair e entrar de novo. Live profana. As lives profanas ficam salvas aqui no nosso feed no Instagram e no nosso canal no YouTube. Se você não conhece o nosso canal no YouTube, vai lá, Profano Graal no YouTube. E já saiu? Já saiu? Deixa eu ver se eu posso
convidar de novo. Não sei, não saiu aqui. Aceitar. Aceitar, entrar ao vivo. Vamos ver. Eu vi a sua solicitação, aceito a sua solicitação, mas parece que o Instagram não processa o aceite da solicitação. Ok? Não. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Você me vê dessa vez? Não. Não. Então vai ter uma surpresa para nós dois. Quando eu subir a live, pode ser que essa live, porque da outra vez, como você me via, quando eu subi a live, apareceu nós dois. Bom, Eu acho não que sei isso se vai faz. salvar normal e. Enfim, vamos fazer meio podcast, Tá tá? bem. Não tenho como ver suas reações, nem você como ver a minha. Para a próxima live, já vamos pensar em outro dispositivo de onde fazer essa live. E, além do nosso canal no YouTube, temos também o nosso site, Profano Graal. Se você jogar no Google Profano Graal Blog, o primeiro resultado é o nosso site. Tchau, Valéria. Valéria entrou agora. Valéria, diz aí quem você está vendo. Se você está vendo os dois, se você está vendo só a mim, ou se você está vendo só a Berê, porque nós não conseguimos ver um ao outro, e não sei não sei o que vocês estão vendo, não sei o que a audiência está vendo. Se está vendo normal ou se está vendo um dos dois. E tem também o nosso Apoia-se. Se você não sabe, a corte do Profano Graal. Se você gosta do meu conteúdo e quiser nos ajudar a continuar produzindo conteúdo sobre história da cerveja no Instagram e em outras redes sociais, considere apoiar o projeto no Apoia-se, apoia-se/corte Profano Graal. Valeu? Na medida em que nós estamos às cegas, então vamos tentar agir de forma mais objetiva, sem enrolar muito, até porque a live... a Valéria diz que vê os dois. Ótimo. Muito bom. Então vocês estão em situação melhor do que nós dois. A ideia é conversar aqui cerca de uns 30 minutos, sem dar spoilers do que vem por aí ao longo da semana, mas digo que nós vamos tratar de vários aspectos da produção de cerveja sem lúpulo, ou seja, da produção de cerveja, eu diria da produção de cerveja antes do lúpulo, mas não, porque essas cervejas sem lúpulo, elas continuam sendo produzidas, elas continuaram sendo produzidas após a disseminação do lúpulo e continuam sendo produzidas hoje, óbvio que em menor escala e com outros objetivos, como nós vamos ver. A grande diferença, eu acho, é que hoje eu acho que a gente não usa mais plantas alucinógenas, né? Será? Eu acho. Então a ideia ao longo dessa semana é falar dessa cerveja antes da disseminação do lúpulo e dessas plantas que se utilizavam para aromatizar, para dar amargor, para conservar a cerveja e para outros efeitos que nós vamos falar ao longo da live na cerveja, né? Essas plantas que se usavam na cerveja para se fazer tudo que o lúpulo faz hoje e mais alguma coisa. A questão é, se usavam vários tipos de planta, nós já ouvimos falar do gruit. O gruit é uma mistura de plantas que sua composição pode variar, né? E que era usada ali no norte da Europa e tal. Mas para além do gruit, ou juntamente com o gruit, se usavam algumas plantas também que tinham essas propriedades alucinógenas, né? E aí a minha pergunta para começar, para calar a boca, que eu já falei demais, e para começar essa discussão é, Berê, esses caras tinham noção do que eles estavam botando na cerveja deles? Sim, muita noção, né? As plantas que eram usadas, elas não eram usadas aleatoriamente. Então, se a gente pensar desde o surgimento, do descobrimento da cerveja e até a Idade Média, mais ou menos, o uso dessas plantas que a gente chama de alucinógenas, que depois a gente tenta explicar um pouquinho essa nomenclatura, ela era feita de propósito. Então, as plantas eram adicionadas ali, se sabendo o efeito que elas iam ter. E a ideia deles, então, era ficar doidão.
Não necessariamente ficar doidão. Aí eu acho que a gente pode dar um passo para trás para falar um pouquinho o que é na planta que traz esse potencial alucinógeno. E aí eu vou usar um outro termo que é enteógeno. O enteógeno é tudo que causa uma alteração é, no ser humano, né? Então, a gente, desde o café, que a gente não consideraria uma planta alucinógena, mas ela causa um efeito, né, psicológico, então ela tem esse efeito, até, bom, LSD, então a gente fala e aí incluindo também os fungos, a gente fala de uma miríade de propriedades que entram nessa dentro de enteógenos, né, nesse termo enteógenos. E aí, de onde vem isso? A gente tem que lembrar que as plantas, diferentes dos animais, elas não conseguem fugir dos predadores. Então, uma maneira que as plantas desenvolveram de se defender desses predadores foi criando substâncias altamente tóxicas que impedem que elas sejam comidas. E que a gente chama isso de metabolismo secundário, né? Que é, nós temos o metabolismo primário, que é respirar, comer, etc. As plantinhas têm um metabolismo extra, que é esse metabolismo secundário. E todas essas substâncias que são criadas pelas plantas são tóxicas. Então, no fundo, todas as plantas que a gente usa como medicinais, todas as plantas que a gente usa com esse potencial alucinógeno, enteógeno, são tóxicas. Ponto. A gente começa daí. A diferença é o nível de toxicidade que essa planta tem. Porque, na verdade, ela é tóxica, às vezes, só para o inseto. E para a gente, ela vai ter um efeito diferente. Então, a partir daí, desde que o ser humano, desde que a gente se entende como ser humano há muitos milhares de anos, essas plantas são usadas. Seja com um efeito, que aí é tudo a mesma coisa. Hoje a gente divide, mas no fundo é tudo a mesma coisa. Com um efeito medicinal, com um efeito religioso e com um efeito enteógeno, né? E aí o efeito enteógeno, ele está muito, muito associado à questão religiosa. Todas as plantas que tradicionalmente, ou melhor, todas as plantas que são usadas, que a gente conhece hoje, que são usadas como psicoativos, alucinógenas, como uma forma recreativa, elas inicialmente foram usadas pelo ser humano com um intuito religioso, com o intuito de fazer essa conexão com o divino. Então, acho que são os primeiros pontos que a gente tem que colocar, né? Então, eu acho que aí tem um aspecto muito interessante da produção de cerveja nos seus primórdios. Eu digo nos seus primórdios, eu digo nos seus primórdios mesmo, acho que desde a sua criação. Eu ia falar desde as civilizações antigas, mas eu acho que ainda antes das civilizações antigas, acho que ainda antes de sumérios, antes de egípcios, ainda nas comunidades de caçadores-coletores que começaram a criar bebidas fermentadas, né? Existe esse aspecto de que a cerveja ela é também a bebida fermentada, que hoje a gente chama de cerveja lato sensu, né? Porque não tem nada a ver com a cerveja que a gente bebe hoje. Ela é também ela tem também um componente não só alimentício, mas religioso, né? Sim, sim, totalmente. Vamos pegar os egípcios como exemplo aqui, que foram um dos primeiros povos a usar a cerveja amplamente, né? Então, tanto em termos religiosos como alimento do dia a dia, né? E a gente tem conteúdo sobre isso, sobre deusas cervejeiras egípcias, então, e também sobre a festa da bebedeira, tudo aquilo, tem bastante conteúdo, podem dar uma olhada. E além disso, eles ainda usavam uma outra planta, que é a lótus azul, que é comum lá no Egito. Eles adicionavam lótus azul na cerveja, que é já conhecidamente uma planta enteógena, e eles usavam na cerveja também, né? Então, sim, isso é já consumado, assim, né? É com o intuito ritualístico, é com o intuito de conexão com o divino, é com o intuito de romper o véu, né, entre o mundano e o divino, entre o mundano e o sagrado. Então,
É só uma coisinha, Diga, só uma diga. coisinha que eu queria acrescentar, que ainda voltando um pouquinho antes do descobrimento da cerveja, é como o ser humano chegou a essas plantas. Então, são geralmente, se a gente pensar nos xamãs, né? Vamos pensar nos xamãs, usando também esse termo um pouco genérico. Foram três maneiras que essas plantas chegaram até o uso dessas plantas chegou até o ser humano. Primeiro era o instinto mesmo, e aí algumas vezes um cogumelo só é comestível uma vez, a planta, o chá só é bebível uma vez, né? E acabou, e aí toda a tribo, toda a comunidade sabia que ali não podia ir mais, né? Pela observação da natureza, então, se um outro animal consumia aquela planta, se uma ave consumia aquela planta, já era um indício de que aquela planta poderia ser consumida pelo ser humano. E aí, por tentativa e erro ainda, né, se descobria qual era a função e qual era o efeito da planta. E uma outra coisa bem interessante, que isso foi usado até metade da Idade Média, que é a teoria da similitude, que assim, o que a planta parece, ela é boa para. Então, por exemplo, uma noz, Sérgio Barra, o que uma noz te lembra? Não cérebro. Então, a noz é boa para? Para o cérebro? Para a Sim. Por quê? cabeça? Para a cabeça, porque tem muito ômega Ah, 3. E é boa sim. para o cérebro. Sim. Né? E feijão, o que, que um feijão lembra? Um Sei lá, um rim. rim. Sim. Então, feijão é bom para o rim? Algumas coisas sim funcionam e batem, outras coisas, né, tem alguns furos, algumas falhas, mas essa teoria da similitude, ela foi usada por muitos e muitos anos, inclusive Paracelso, que é foi um dos primeiros estudiosos que fez um compêndio de farmacologia, né, de plantas medicinais, ele usava também essa teoria. Só para a gente fazer um Nossa, histórico bem completo. não. Agora, eu nunca tinha essa parte, boa parte do que a gente vai falar aqui hoje, eu já ouvi, né? Aí você falando, a gente já produziu conteúdo sobre isso há algum tempo atrás, mas essa parte para mim é nova. Agora você explodiu minha cabeça. É, não, é bem interessante isso. Eu acho É, isso bem legal. quer dizer, ciência medieval, né? Ciência antiga e medieval. Quer dizer, Alquimia. Também tem conteúdo sobre isso no perfil. a gente quando pensa hoje em ciência e pensa que a cerveja é fruto da ciência moderna, né? A gente tem uma ideia de ciência que não tem nada a ver com isso, né? É outra coisa completamente diferente. É coisa de experimentação, de matemática, de teoria, etc. Não E não deixava de ser experimentação, mas não é esse método positivista e cartesiano que a gente tem hoje, né? Então, tem essa diferença e muita coisa do que hoje a gente não chama de ciência era incluído no estudo geral. Então, tem essa grande diferença. E era muito mais amplo e muito mais instintivo, né? O estudo, mais ou menos assim. muito E o bom. Segue último, lá. e o último ponto, né? A última forma de se saber se uma planta era medicinal ou alucinógena, para que servia, era por inspiração divina. Geralmente, os xamãs eram pessoas que, desde criança, eles já eram escolhidos pelas tribos, pelas comunidades, por terem algum tipo de mediunidade, algum tipo de sensibilidade maior. E aí, às vezes, essa sensibilidade não era tão grande, eles faziam uso dessas plantas enteógenas para ter acesso ao divino. E aí, quando eles tinham acesso ao divino, o divino respondia para ele com outras plantas enteógenas. Então, aumentava sua biblioteca, seu repertório de plantinhas, fazendo essa troca. Né? Então, eu vou usar aqui esse cogumelinho, essa amanita, fazer minha conexão lá com os meus totens xamânicos, com os meus animais de poder. E o animal de poder vai me falar, olha, além do cogumelinho, você pode também pegar aquela outra ervinha ali que é interessante. Ou tem um surto, uma epidemia, uma peste que surge naquela comunidade. O xamã também vai se colocar nessa comunicação com os deuses e os deuses vão indicar, olha, aqui nessa comunidade não tem a erva que você precisa, mas você tem que atravessar o rio, ir até não sei onde e fazer não sei o quê.
e ter contato com essa erva. Estou falando desses povos bem primordiais, né? Mas isso vai até, bom, até a antiguidade, até o que a gente chama de paganismo geral. A gente tem isso na Grécia, a gente tem isso em Roma, tem isso com os celtas, tem isso com os vikings, né? Continua esse uso de qual planta eu vou usar através dessa mensagem dos deuses. E hoje em dia a gente ainda tem isso através das religiões de matriz africana, né? Então, isso está há alguns milhares de anos com o ser humano. Sabedoria milenar, né? Então, o próximo tópico obrigatório é que plantas são essas. Mas antes disso, para a gente pensar em alguns exemplos daquilo que já foi historicamente utilizado na produção de cerveja. Mas antes disso, eu quero fazer um parênteses que não estava programado aqui, só para debater um pouquinho um mito muito comum da história. A história da cerveja, como você lê aí pela internet, e infelizmente, como muitas vezes você vê em cursos de cerveja, ela é cheia de mitos, né? A gente costuma chamar de mitos, mas na verdade são erros, né? São interpretações erradas. E uma delas diz respeito justamente às origens da cerveja, né? Por que o homem... como o homem descobriu a fermentação e por que o homem continuou a produzir cerveja, e muitas vezes se fala só do álcool, do efeito do álcool, em tom jocoso, se fala, alguém foi lá, experimentou aqueles grãos fermentados, viu que era bom, viu que dava um barato, viu que dava uma onda, e aí resolveu continuar produzindo aquilo. Quer dizer, a coisa não é tão, digamos assim, fortuita e espontânea, e também não visa só o prazer do álcool, né? Do entorpecimento do álcool, apesar do entorpecimento do álcool ser importantíssimo nessa abertura das portas da consciência. Né? Se a gente pensa... Vai, termina, desculpa. Juntamente com as plantas que eles colocavam ali como aditivo. Na verdade, se a gente pensar nisso, o álcool tem um efeito enteógeno, e principalmente o álcool que era consumido na antiguidade tem um efeito enteógeno muito baixo. E eu estou falando de comunidades xamânicas de 10, 12, 15, 50 mil anos. Então, o ser humano sabe o que é barato, sabe o que é prazer através de enteógenos muito mais fortes que o álcool, e há muito mais tempo do que a cerveja. Então, isso não faz sentido, né? Não é porque... Isso pode ter sido um adicional, né? O famoso plus a mais. Com certeza, com certeza. E até que ponto a cerveja foi espontânea? Foi descoberta e não foi criada de propósito? Eu desconfio. Sinceramente. A fermentação, né? A fermentação, sim. Quando a gente fala que... Geralmente, quando a gente fala que a cerveja foi descoberta por acaso, não é a bebida que foi descoberta por acaso. Né? Isso também é um outro erro que se reproduz muito. Mas a gente fala que a fermentação foi descoberta por acaso. Né? A bebida, ela não é só o grão fermentado, né? Como a gente está falando agora. Há adição de ervas, há outros aditivos nessa bebida. E eu acho que um outro ponto importante, e aí falando especificamente da cerveja e algumas outras bebidas fermentadas, acho que a gente pode colocar até o vinho e hidromel nesse ponto, é que elas são altamente calóricas. E eram comunidades que precisavam se nutrir, não tinham acesso à comida que a gente tem hoje, não tinha acesso a supermercado como a gente tem hoje. Então, fazia parte da nutrição. O álcool era um detalhe, sinceramente, o álcool era um detalhe. A nutrição era a mais importante. Até porque, já segundo estudos, né, o teor alcoólico das cervejas, principalmente na antiguidade, na Idade Média não, na Idade Média a gente já tem cervejas bastante alcoólicas, mas aí já há um certo domínio da técnica, já há um certo... uma certa intencionalidade maior, apesar de ainda não haver um medidor de teor alcoólico científico, digamos assim, já há um domínio maior e já existem cervejas muito alcoólicas. Mas,
quando a gente fala de cervejas na antiguidade, uma das características que é sempre ressaltada é que ela tinha um baixo teor alcoólico que hoje deveria girar em torno dos 3,5%. Quer dizer, é mais ou menos o grau alcoólico de uma Berliner Weiss, de uma Fruit Beer, uma cerveja bem levinha. É suquinho, né? Também não precisa humilhar também, né? Isso na Alemanha nem é considerado bebida alcoólica. Então, vamos... Não, sim. Diga. Sim, é isso. É isso, é mais Não é, um alimento, né? Não é por causa do álcool. não é o álcool, né? O álcool não foi fundamental, né, para a continuidade da produção de cerveja, né? Sim. Vamos então, já que nós já estamos com 26 minutos, óbvio que a gente tem aqueles descontinhos de toda aquela confusão no início, que o Instagram sempre nos proporciona, mas vamos já avançar para a nossa reta final, falando então, vamos dar alguns exemplos, né, de que plantas são essas que são secularmente utilizadas na cerveja. Eu acho que a gente pode começar falando da Mil Folhas, né? Que é a Yarrow, que agora voltou, né? Tá na moda de novo, né? As Yarrow Ales, que é uma planta medicinal, conhecidamente medicinal. A gente também já tem conteúdo sobre ela. Ela, eu acho que foi uma das mais usadas, amplamente usada na Europa. Uma outra planta que aí essa daí sim é bem bem importante, bem perigosa, que é o meimendro, que ela é alucinógena e ela é muito tóxica. Então, era uma planta que se você errasse a mão, era morte, né? Então, também era bem usada. Comentei também do lótus azul, que era muito usada no Egito. E, inclusive, o absinto, que, né, da fadinha verde, da fadinha azul, que tem uma bebida, um super alcoólico, que acho que é uma das bebidas com maior teor alcoólico que existe hoje, que é o absinto. E a erva que faz o absinto também, que é a losna, a artemisia, para quem conhece, que também era muito usada na cerveja. Mas, assim, eu acho que o que você imaginar de erva medicinal, alucinógena, seja o que for, com certeza foi experimentada. Né? Muitas podem não ter sido mais usadas ou porque não tinham um potencial de conservante, porque a gente até pulou esse detalhe importante, né? Que essas plantas, elas, por terem essas características, elas eram boas conservantes das cervejas, ou porque não tinham uma palatabilidade interessante também, né? Tacar um boldo na cerveja. Bom, se bem que tem gente que toma IPA com 95 mil de ABU, então não vou dizer nada sobre o amargor. Mas tem também características sensoriais, até de odor também. Tem algumas dessas plantinhas que são fedidas. Então, não deveria ser agradável ao paladar. E entra essa questão do cheiro, também entra naquela questão da sabedoria empírica, né, sobre a planta, né? Além da forma, né? Sim, isso também se eu posso fazer um parênteses na botânica, geralmente o cheiro, principalmente flor, né, o cheiro da flor tem relação com o polinizador. E aí, se a gente tem plantas que têm cheirinho de mel, é porque elas vão atrair insetos que têm essa relação com mel, mas tem plantas, por exemplo, que são polinizadas por mosca, e mosca geralmente vai onde? No lixo, né? No cocô, na carniça. Então tem planta que sim, que fede a cocô, que fede a carniça, e não deve ser muito agradável de você beber alguma coisa com esse cheiro. Então tem essa questão também, né? Um outro aspecto é que as plantas podem não ter sido usadas na cerveja, mas em alguma outra bebida, porque outras bebidas também, né? Já para a gente expandir um pouco esse conhecimento, outras bebidas também se utilizavam de plantas, se utilizavam e se utilizam, né, de plantas alucinógenas. Eu acho que eu comentei até na live do Natal, eu não sei se foi do Natal ou do Halloween, o uso do teixo, né? Que é um tipo de pinheiro que tem aqui na Europa, acho que chega até na América do Norte, que também tem, que a madeira dele é tóxica, alucinógena, tudo isso. E os celtas armazenavam hidromel
no barril de teixe, né? Então o hidromel também era já turbinado. Sim. Quer dizer, todas essas bebidas que elas têm, além de uma função recreativa, elas têm também uma função religiosa, porque é aquilo, né? Eles não bebiam sempre com uma função religiosa, né? Existia uma ritualização do beber em determinados momentos, né? Sim, mas aí cabe lembrar também que a divisão entre o profano e o religioso era muito mais tênue do que é hoje para gente, né? Para eles, né? E de novo eu estou falando mais da antiguidade e até um pedacinho da Idade Média. Todos os atos eram religiosos, né? E eu digo um pedacinho da Idade Média, a gente pegando os vikings, que desde a coleta dessas ervas, a coleta do grão, a fabricação, a escolha do utensílio para fazer o mosto, qual era a panela, qual era a colher, tudo isso tinha um aspecto religioso envolvido. Então, a colher era consagrada a uma divindade, a panela era consagrada a uma divindade. Então, era muito mais tênue do que é hoje. Hoje a gente divide bem. A gente pensa no aspecto religioso quando a gente está dentro de um templo. Para o pagão, isso era muito mais difícil, essa separação. Você vê como é interessante, então, como a cerveja ela tem várias funções. A cerveja, a gente fala cerveja, mas a bebida fermentada, de uma forma geral, né? A bebida alcoólica, ela tem várias funções que, na verdade, são as funções das ervas, né? A cerveja ela pode ser medicinal, ela pode ser recreativa para comemorar a vitória de uma batalha ou para dar coragem para uma batalha. Sim. A gente também já falou disso num conteúdo sobre os celtas, sobre o transe da batalha dos celtas que a gente tem aqui, que a gente fez no ano passado. Ela pode ter uma função medicinal e a cerveja bebida, vendida com função medicinal, isso veio até o século XX, apesar dela já não guardar tanto a função medicinal assim. Quem Então, não viu a história da mouse bee é boa para mulher grávida, que ajuda a dar leite, né? Então, ela podia ser bebida com uma função medicinal, com uma função religiosa, com uma função recreativa, comemorativa. E essas plantas, na verdade, é que davam esse aspecto para ela, davam essa potencialidade, essas propriedades, melhor falando. São as plantas que dão essas propriedades, sejam medicinais, sejam recreativas, no sentido de gerar álcool e gerar euforia e perda de consciência, etc. Seja religioso, no sentido de favorecer visões, favorecer o transe e essas coisas. Na verdade, a alma da cerveja é a planta que está ali, né? E é interessante você falar isso, porque aqui a gente tem, aqui na Itália eles usam o termo espírito, né, da bebida, que é exatamente qual é o amaro, e nesse caso o amaro é baseado em planta também. Então, qual é o espírito daquela bebida, né? Qual é a planta que foi fermentada para dar aquele amargor, aquela característica nesse super alcoólico aqui. Então é interessante isso. Ou num drink, né? Qual espírito você vai usar nesse drink? Vem de muito tempo. É uma permanência muito interessante, né? Você vê que com o uso do lúpulo, tudo ficou meio flat, digamos assim, né? Ficou meio uniformizado, né? E ficou também, obviamente, atendendo, é óbvio, né? A gente tem sempre que dizer, existem outros padrões hoje para você fazer cerveja. Se tem algum cervejeiro caseiro assistindo a gente, por favor, né? Não vai fazer Não usem memendro, nem trombeta. Experimentações xamânicas na sua cerveja, se atenha aos padrões sanitários necessários. O lúpulo, talvez a partir de um determinado momento, ele atendia melhor a esses padrões também, né? Ele tinha ele permitia uma previsibilidade, o uso do lúpulo permitia uma previsibilidade maior com relação àquilo que você estava bebendo, né? Sim, sim, até segurança. Aí a gente entra em outras questões que não tem nem como discutir, né? Você vai vender uma cerveja, você tem que dar um mínimo de segurança para o seu consumidor e ponto. Né? A diferença é que você
faz na sua casa e bebe você, o problema é seu. Mas a partir do momento que você começa a comercializar isso, tem outras questões envolvidas, não tem o que discutir. Eram preocupações que, na verdade, esses povos antigos, né, fossem os povos antigos celtas e nórdicos, fossem egípcios, sumérios, eram preocupações que eles não tinham, porque, enfim, eram as ervas que eles usavam como medicina, né? Uma vez que uma vez que eles usam essas ervas como medicina, essa erva não vai fazer. Eles não acreditam que essa erva possa fazer mal a eles. Não vai fazer mal a eles. Sim. A não ser, obviamente, né, como você sempre diz, né, que da medicina para o veneno é a dose. O problema é a dose, Sim, né? sim. Quer dizer, a não ser que eles propositalmente, né, usassem uma dose letal. Sim. Aí se a gente cai de novo para xamãs ou sacerdotes de maneira geral, eram pessoas que eram treinadas por muitos anos, né? Então, se a gente pensa num druida, o druida era no mínimo 20 anos de treinamento para você entrar no primeiro estágio do druidismo. Um xamã era treinado mais de 20 anos, né? Um xamã tradicional. Por isso que começavam de criancinhas, assim. Então, eram pessoas que conheciam muito bem aquilo que usavam, né? A gente pensar nas lives também, aí pegando um pedacinho medieval também, eram mulheres que esse conhecimento era passado de vó para mãe, para filha e etc. E sabiam muito bem a erva e a dosagem que elas estavam usando. Senão aquela linhagem já não existia mais, né? Essa família não existiria mais se elas não soubessem a dosagem. Então, por isso que não tinha muito erro, né? Então, é isso. E aí foi legal você tocar nisso, que era uma coisa que a gente tinha deixado de fora, mas talvez valha a pena a gente encerrar com esse ponto, que é a relação entre essas ervas de componentes alucinógenos e as AOIs, né? E a produção por parte dessas mulheres que acabaram sendo estigmatizadas de bruxas, né? Porque tinha isso também, né? Então, o uso era o mesmo, né? Desde a antiguidade, desde povos, estou fazendo aspas aqui, apesar de você não ver, pré-históricos, o uso dessas plantas nas bebidas e etc. E elas continuaram esse uso, né? As ale wives. E aí sim, tinha essa coisa de encomendar a cerveja, inclusive como beberragem, como a gente vê hoje também, benzedeiras e etc. E para poção do amor, e etc. E aí você colocava lá uma pitadinha de uma erva que tinha um efeito especial naquela pessoa. Ou então não estava indo, né? Tinha um vizinho ali que não estava indo muito com a cara, estava incomodando um pouquinho. Acrescentava uma outra ervinha que ia dar uma bela dor de barriga e por aí vai. Então, a manipulação dessas plantas, o conhecimento dessas plantas também ajudou nessa coisa da estigmatização das mulheres como bruxas, né, no final da Idade Média e principalmente na Idade Moderna. Que nada mais era que era um conhecimento que, no fundo, ou não chegava até os homens porque eles não tinham interesse, já tinha quem fizesse, né? Ou porque elas também não deixavam que chegasse, né, esse domínio desse conhecimento mais oculto. Na verdade, né? Então, o homem ele tem medo daquilo que ele não conhece, mas, sobretudo, ele tem medo daquilo que as mulheres conhecem e eles não, né? Sim. Sim. Bom, vamos então, já estouramos nosso tempo, nos encaminhando para o fim. Eu só quero fazer uma observação. A principal erva usada no Gruit, nós vamos ter um conteúdo sobre Gruit amanhã no feed. A principal erva usada no Gruit se chamava murta do pântano ou murta do Brabante. Você já me disse que essa erva não tinha propriedades alucinógenas. Mas olha o nome da erva. Se isso não é bruxaria, eu não sei o que é. Tadinha, sabe que ela nasce no pântano. Mas ela é medicinal, né? Então não tá tão fora assim, não. Muito bem. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar na nossa live sobre o uso de plantas alucinógenas na produção de cerveja? Não, acho que a gente falou bastante já. Depois, se o pessoal tiver alguma dúvida, né, entre em contato, deixa um comentário que eu vou olhar os comentários e eu respondo. A gente vai subir
a live no Instagram, os comentários obviamente vão ficar abertos. Para quem chegou agora no final, que não conseguiu chegar do começo, a Marta, por exemplo, Marta Rocha, que é bióloga também. Marta Rocha é bióloga também, e, se não me engano, é formada na Federal de Juiz de Fora também, igual o Berê. Berê é biólogo formado na Federal de Juiz de Fora. Então, quem não conseguiu entrar desde o começo, a live vai ficar salva. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar o comentário lá, Berê vai ler tudo e a gente comenta. Vai ficar salvo também a partir de amanhã no nosso canal do YouTube. Mas tinha uma outra observação que eu queria fazer e agora não me lembro. Tudo bem, deixa para lá. E, para terminar, lembrando mais uma vez, se você curte... eu ia falar o seguinte. Ao longo da semana, os outros conteúdos sobre plantas medicinais vão detalhar isso que a gente falou aqui em grandes pinceladas. Vão detalhar alguns desses aspectos. Então, mantenham-se ligados e antenados com os conteúdos que eu vou soltar aí durante a semana, até o sábado. Inclusive algumas cortes da live, se você não tiver tempo de assistir a live inteira. Valeu? E aí, Berê? Encerramos? Encerramos. Como dizem por aí, temos uma live? Temos. E se você curte o conteúdo que a gente faz por aqui, considere apoiar o projeto. É só entrar lá em apoia-se/Corte Profano Graal e deixa lá por R$5, menos do que o preço de uma erva alucinógena. Você apoia uma erva alucinógena atual, né? Sei lá. Você apoia o projeto o Profano Graal. Beleza? Povo, vamos então encerrar com a nossa música de sempre. Agradeço a todos que nos acompanharam aí ao longo desses 45 minutos de live. Se tiverem alguma pergunta, deixem lá nos comentários assim que a gente subir, vou subir agora. E no mês que vem nós temos mais uma live profana. Não vou dar spoiler. No mês que vem, como é um mês de carnaval, nós vamos ter uma live profana só, em vez de duas. E não vou dar spoiler do tema, mas fiquem ligados que mais pra frente nós saberemos. Valeu? Berê, brigadão. Beijos. Voltamos depois com mais.